Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, que o Senhor te abençoe neste momento. O nosso tema é por demais importante. À luz da Bíblia, você crê que estamos no final dos tempos? Vamos então juntos conferir na Bíblia. A condição para você participar deste vídeo é que você entenda e creia nas Escrituras Sagradas. Mesmo que você, qualquer que seja a sua religião, você crendo na palavra, você já está dentro dos propósitos de Deus, porque a Bíblia é maior do que todas as religiões. O Senhor Jesus disse, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se nós cremos nas Escrituras, nós podemos verificar se o que está acontecendo aos nossos olhos é um sinal dos tempos ou não. Então nós não estamos afirmando, nós estamos te confrontando. Aquilo que não temos coragem de confrontar, nós nunca vamos poder mudar. Então é um confronto. Não importa a sua religião, a Bíblia é maior do que todas as religiões. Então o que está escrito na palavra, em Amós 3, 7 e 8? Que Deus não realiza os seus intentos sem antes revelar aos teus servos e profetas. Nós entendemos, reconhecemos que existe um exagero de profecias, que às vezes não é do espírito, é da emoção. A pessoa falou emocionado e elas nunca vão cumprir. Nós temos o direito de julgar a profecia e não o profeta. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós temos o direito de julgar a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não julgaríamos ninguém. Mas Deus, Ele começa se revelando ao longo de toda a Escritura. Mas vamos dar uma olhada em Daniel 8, 25, quando ele tem uma revelação que viria um líder, que seria o anticristo, com muito potencial, mas que seria um espírito de engano. Esse anticristo, que começou a revelação, ele não viria uma pessoa duvidosa, ele viria determinado. Daniel 12, 1, ele fala assim, naquele tempo, aí já está se referindo ao momento da grande tribulação, que haveria grande aflição do povo. Nós não estamos na grande aflição, nós estamos vivendo um período triste, né, de recolhimento, mas nada se compara à grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores. Então, nós vemos que a própria Bíblia se encarrega lá em Apocalipse 6:2 de apresentar, abrir o primeiro selo e apresentar o cavalo branco. Neste ponto eu preciso fazer uma ressalva. Tem muitos teólogos que entendem que o cavalo branco é Jesus, mas não é. A gente respeita, como a gente gosta de ser respeitado, mas nós já estudamos isso. O cavalo branco ali é o anticristo, porque ele vem com uma coroa, porque está escrito que ele vem vencer e vencedor para vencer. Ele vem mesmo para vencer, para ocupar o seu espaço, que é uma previsão de Deus, uma provisão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Então esse cavalo branco que aparece em Apocalipse, lá em Apocalipse 6:2, ele veio com a coroa. O anticristo, ele será coroado, ele será admirado e ele virá. Então, nós vemos aqui, para você entender um pouco, em Apocalipse 6, fala de um cenário, que esse anticristo precisa de um cenário. Você vai fazer algo, você tem que ter um cenário favorável. E o cenário está sendo montado, o cenário está em construção para ele vir. Isso que eu queria te chamar a atenção. Mas por que está em construção, pastor? Veja, por exemplo, como que o povo tem clamado por um governo mundial, por uma nova ordem. Existe um anseio para isso, uma moeda única. Porque esse papel para lá e para cá, ele vai proliferando vírus, a moeda está fora de moda. Já brevemente você não terá mais dinheiro, vai ser crédito em conta,
depósito em banco, enfim. Ele vai encontrar um povo endividado, países endividados, muitas falências, muitos países quebrados, mas ainda não chegou a hora dele chegar. Enquanto o anticristo não chega, nós temos que entender pela palavra que faltam duas coisas acontecerem. Uma delas é o avivamento previsto em Joel, que não chegou ainda. Então, como que ele vai... Precisa vir o avivamento para que o evangelho do reino seja pregado a todos os povos, conforme está na palavra. Esse avivamento vai se dar quando nós começarmos a voltar, saindo da nossa quarentena, saindo dessa situação, desse quadro permitido por Deus. Aí então nós estaremos mais conscientes. Veja que o povo de Deus, chamado povo de Deus, eles vinham lendo muito pouco as Escrituras, eles não tinham como conferir. Às vezes era mais social do que outra coisa. Igrejas industrializadas, mercantilísticas. E aí então todos que vão voltar diferente. Nós nunca mais seremos o mesmo. As grandes aglomerações tendem a diminuir. Estádios de futebol, grandes shows, grandes templos. Existe uma tendência. Não sabemos como isso vai se comportar, mas nós sabemos que nós estamos diante dessa situação. Então, havendo esse avivamento, nós nunca mais seremos os mesmos, pode ter certeza. Nós estamos experimentando essa era, na nossa geração é única, porque atingiu todos os povos. Então nós estamos experimentando o confinamento, alguns chamam de quarentena, seja o que for, você deve estar enjoado de estar na sua casa, você deve às vezes estar perplexo, preocupado, e Deus está falando ao teu coração hoje sobre a luz da Bíblia o que vai ocorrer. Muito bem, veja bem, vindo o avivamento, vindo o evangelho pregado, aí o cenário deve estar pronto para o anticristo operar. Surgirá um anticristo que vai se apresentar a solução para todos os problemas da humanidade. E ele vai ser muito bem-vindo. Apocalipse 13:2 fala que ele recebe a eficácia de Satanás. Ele será convincente, ele será admirado, aplaudido. Inclusive na palavra fala, vamos dizer, quem poderá pelejar contra ele? Imbatível. Muito bem, ele chegou e ele começou a reinar. Eu tenho aqui as minhas anotações na palavra, mas passado 3 anos e meio, de acordo com os nossos estudos, que nós cremos que a grande tribulação vai ter um período de 3 anos e meio, ele vai ter que se revelar, ele vai ter que se apresentar e exigir que seja adorado, que ele seja um Deus. Neste momento, a noiva do Cordeiro, ela vai ouvir o grito do noivo, Mateus 25:6, eis o noivo, ele veio buscar a noiva. Que dia glorioso esse, que dia maravilhoso. E aí você veja que lá em Mateus 24:43, fala que ele virá como ladrão da noite. O ladrão, quando ele entra em algum lugar, ele entra para buscar o que é mais precioso. E o mais precioso para o noivo é a noiva do Cordeiro, a noiva que se preparou, que tem o óleo nas lâmpadas. Ali então nós seremos arrebatados. Aí então Mateus 24 fala do tempo de angústia, o mesmo que Daniel falou, o cavalo preto, e chega o momento da grande tribulação. Essa grande tribulação vai ser terrível. Apenas para você ter uma ideia, aqui nós vemos em Apocalipse 6:6, ou meia dúzia, alguém gritando, por favor, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário.
Aí vem uma palavra: não danifiques o azeite e o vinho. Agora imagina que um denário representa o salário de um dia de um homem. Vamos imaginar R$200. Alguém tendo dinheiro para comer. E aqueles que não têm? Agora, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que significa não danificar o azeite nem o óleo? O azeite é aquelas pessoas que ficaram, que não foram arrebatados. Quando eles ouviram o grito do noivo, eu fiquei, eu não me preocupei. Eu ouvi pastores pregando, evangelistas pregando, homens de Deus pregando, e eu não acreditei. E aí ele ficou. Mas estas pessoas, eles já foram ungidos algum dia, já tiveram unção e abandonaram. Então você, que já teve unção, que já orou muito mais, está na hora de voltar. O vinho representa aquilo que Jesus fez, a última aliança entre Deus e o homem, que foi a Santa Ceia do Senhor. Hebreus 4,13 fala que tudo é permissão de Deus. Então essas pessoas que estavam ali, naquele momento, eles vão sentir que eles não podem adorar a besta. Os que não adorarem a besta, eles não serão consumidos e não irão para as trevas eternas. Vai haver, enquanto está havendo na glória as nossas bodas do Cordeiro, bem-aventurados convidados pelas bodas do Cordeiro, noiva, Jesus nos servindo na mesa, e nós ali com tanta alegria, a grande tribulação estará aqui na terra. O que o anticristo vai conseguir na grande tribulação? Ele vai conseguir levar para o reino das trevas, de acordo com as Escrituras, em torno de 50% dos 7 bilhões de habitantes, exceto aqueles que não adorarem a besta, exceto aqueles judeus, os milhões de judeus que vão reconhecer que Jesus veio. Apocalipse 7,14. Quem são estes? De onde eles vêm? Estes vieram da grande tribulação, branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses serão, no período da tribulação, serão resgatados, e esses irão compor o milênio. É outro assunto, o milênio. O milênio é onde a igreja, a noiva, vem reinar com Cristo na terra, em um período como fosse o paraíso, de paz, de graça, sem nenhum mal. E depois termina o milênio, e depois tem o trono branco. Mas nós vamos ficar por aqui. Existem 3 verdades. Guarda isso que eu vou te falar agora. Que ninguém, por mais ateu que a pessoa seja, por mais ousado, ele vai conseguir mudar. Que é: Jesus veio, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. Se você foi tocado pela mensagem, que Deus te abençoe e te guarde, e que você esteja pronto para o grande dia. Então você faça um comentário, compartilhe. Para nós é bom essa interação, para sabermos se nós estamos alcançando o povo de Deus, as pessoas que precisam. Que Jesus te abençoe e te guarde, que possamos nos encontrar, aconteça o que acontecer, nas bodas do Cordeiro, nós podemos nos ver. Até uma próxima.